Uma situação muito comum é quando a pessoa é obrigada, por exemplo, a mudar a foto do WhatsApp. Mas será que isso é permitido? Vou chamar a repórter Nayara de Paula para tirar essas dúvidas. Ela está ao vivo com a gente no MG1. Nayara, boa tarde para você. Tem alguma legislação sobre isso ou a Justiça analisa caso a caso? Oi, Ana. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O Código de Legislação do Trabalho, ele media, essa relação entre empregado e empregador, direitos e deveres de ambas as partes. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a Raquel Oliveira, que é especialista em RH. Raquel, muito boa tarde. Ao falarmos dessa questão de legislação, lembrando que também tem o Código de Ética e Conduta da própria empresa, que vai trazer algumas determinações aí. Exatamente. Toda empresa, se não tem, precisa fazer um código de ética, conduta, boas práticas, que são nada mais, nada menos que os combinados que existem entre as partes. Como que a gente conversa, como que a gente se veste, como que a gente se relaciona aqui, afinal de contas, o aspecto social do trabalho é muito importante, ele precisa ser mediado. E esse documento, que precisa ser lido pelo colaborador, informado e de preferência registrado, ele é muito importante para deixar essa relação bem clara. O que a empresa pode determinar, por exemplo? A empresa pode determinar o uso de uniforme, desde que ela ofereça esse uniforme, pode determinar um dress code, ela não pode ferir nenhum direito individual daquele colaborador, ela não pode avançar na individualidade dele, mas ela pode dizer tudo que está lá dentro daquele contrato de trabalho. Quais são as regras de convivência, como que a gente pode se comportar, o que a gente precisa dizer e como que a gente se relaciona ali dentro. Com relação ao uso de celular dentro da empresa, isso pode ser determinado? Pode, a empresa pode dizer que ela não autoriza o uso do telefone pessoal. Se ela fizer isso, é importante que ela ofereça um número para que o colaborador ele possa se comunicar ou receber ligações de urgência, por exemplo. E pode fazer exigências com relação à foto do WhatsApp, por exemplo? Se esse celular for corporativo, sim. Se ele for corporativo, o empregador ele pode dizer como que essa foto vai ser colocada, como que é o tipo de imagem que ele precisa que tenha. Às vezes é a logo da empresa, às vezes é a foto do funcionário com o uniforme, caso ele forneça esse uniforme. Mas se o celular for pessoal, ele não pode fazer nenhuma exigência. Tem empresas que ficam de olho nas redes sociais dos colaboradores. Às vezes o colaborador marca determinado local, a empresa não gosta, ou tira foto com determinada propaganda ao fundo, a empresa também não gosta, isso pode? Assim, poder não pode não, Porque, de novo, ferir o direito à individualidade não é uma prerrogativa da empresa. A empresa não deve fazer isso. Mas a gente precisa pensar muito no bom senso, de como eu quero me entender como profissional, como que eu olho para a minha carreira profissional e como que eu quero e desejo ser visto pelo mercado. Então, o cuidado disso, ele vai para além das exigências legais. Vai muito daquilo que eu quero ser como colaborador e qual é a mensagem que eu desejo dar para o mercado de trabalho. Então, a postura nas redes sociais, as frases indesejadas, elas não deixam uma boa imagem de nós todos como colaboradores. Então, é importante tomar esse cuidado e ter esse equilíbrio sempre mediado pelo bom senso. Então, em linhas gerais, o que a empresa não pode determinar? A empresa ela não pode fazer nada que fuja aquele contrato de trabalho. Tudo que foi combinado e foi assinado naquelas horas contratadas. Então, se eu te dou um celular corporativo, ele precisa ser utilizado naquele horário do contrato de trabalho. Se acaba às 18, às 17, depois disso eu não preciso atender o telefone. A empresa ela não pode exigir uniforme caso ela não dê o uniforme para aquele colaborador. Então, ela precisa entender que ela precisa oferecer instrumentos de trabalho para que ela possa também exigir que o colaborador cumpra com aqueles requisitos. Com relação a corte de cabelo, barba? Não é, a menos que tenha uma norma sanitária atrelada a isso, mas corte de cabelo, cor de cabelo, tatuagem, isso é do indivíduo. A empresa ela não pode invadir o espaço do indivíduo. E se o colaborador se sentir prejudicado de alguma forma, o que ele deve fazer? Qual que é a orientação? Primeira coisa, se ele se sentir prejudicado, é importante que ele abra um diálogo dentro da empresa, que ele procure as pessoas com as quais ele se relaciona mais, um gerente, a gestão de pessoas que está ali para ajudar essa relação a ser uma relação positiva.